Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Bom, nós estamos vivendo momentos de expectativa. Por quê? Porque questão de algumas horas, principalmente amanhã, né? No sábado, nós estaremos numa nova estação. Estaremos no inverno. Pelo tempo que fez hoje, a gente não tem esse sentimento que vai haver uma mudança na temperatura. Mas o importante é respeitarmos, né, e preservarmos a natureza. No programa de hoje nós vamos conversar com um fisioterapeuta, um amigo que eu tenho, eu diria que um irmão, né? Que é o meu amigo Márcio Prado. Você vai saber aqui no Hora Geral de hoje qual a importância do fisioterapeuta neste momento de pandemia e nas internações das pessoas que estão com os sintomas do Covid-19. No programa de hoje. Nós vamos também conversar, né, com o Alexandre Ranieri, ele que é o proprietário da Academia Grace Barra. Ficou de ter no dia de ontem uma reunião com o prefeito de Santos para saber como que a prefeitura vai poder auxiliar ou flexibilizar as academias de ginástica, né? Eu quero saber do meu amigo Alexandre Ranieri se de fato houve essa reunião ou não. Além de muitas informações, né? Tem uma imagem que comoveu muito no dia de ontem, um tiroteio, né? Que quase acabou pegando um dos ciclistas, ferindo um dos ciclistas na ciclovia ali no José Menino, em Santos. E também os quiosques que pegaram fogo em Mongaguá. Bom, um monte de informação no programa de hoje que só está começando agora. E eu sempre agradeço a participação, a interatividade dos nossos amigos, né? E eu quero dizer para você que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora. E nós estamos vivendo ainda o momento da quarentena. Estamos na pandemia. E é impressionante, amigos, que pessoas, ou seja, conhecidas do nosso dia a dia, as autoridades aqui da região, também, né, testaram positivo com relação ao Covid-19. Entre eles, o prefeito do Guarujá, Walter Suman. Mas ele fez aí um vídeo, né, explicando para a população, não só do Guarujá, da região, que apesar de assintomático, né, ele testou positivo no Covid-19, está, né, no seu isolamento social, né, mas mesmo assim trabalhando de uma forma remota. Bom, quem vai falar mais sobre isso é o próprio prefeito Walter Suman. Prefeito, como é que está aí a sua saúde depois que o senhor testou positivo para o Covid-19? Olá, pessoal. Aqui, prefeito do Guarujá, Walter Suman, passando aqui para informar todos vocês que há cerca de 2 a 3 dias apresentei um quadro de cefaleia, discreta dor de cabeça, um pouco de febre, um certo desânimo. Resolvi, fiz o teste para a Covid-19 e, lamentavelmente, testei positivo para coronavírus. Graças a Deus, clinicamente eu estou bem, tomando medicamentos sintomáticos, vou me manter em isolamento domiciliar até a realização dos novos exames, testes, estarei trabalhando remotamente, através de teleconferência, Zoom, Skype, WhatsApp, e-mails, tendo contato com o dia a dia da cidade. Graças a Deus, repito, estou bem e enfatizando sempre aqueles cuidados que tanto a gente tem dito, que é o cuidado do dia a dia, da autoproteção, do uso de máscaras, de higienização das mãos, higienização de superfícies, distanciamento social, sair apenas para o que for necessário. Aí essa patologia nós temos enfrentado já há 4 meses, é uma luta sem tréguas, em que nós não, em nenhum momento, iremos abaixar a nossa guarda. Fica aqui, mais uma vez, a minha recomendação a todos vocês, se cuidem, autoproteção, o coronavírus é uma responsabilidade de todos, né? Fiquem com Deus e eu estarei informando a todos. Até breve. Até breve, prefeito Walter Suman, você viu? O prefeito que acabou dando uma satisfação à sociedade, que ele está com o Covid-19, mostrou até o seu exame. Bom, isso também aconteceu com o Luiz Maurício, prefeito de Peruíbe, aconteceu com Pedro Gouveia, prefeito de São Vicente, aconteceu com Bruno Covas, só para citar pessoas importantes do meio político que contraíram o Covid-19, né?
Então, mesmo assim, veja bem, com toda a cautela, a prevenção, ainda o risco existe. Por falar, amigos, em risco, nós temos um número alarmante. Talvez esse número que eu vá passar agora para você vai fazer com que você pare um pouco para analisar. Sabe quantas pessoas estão infectadas aqui na Baixada Santista? O Fábio está colocando ali, inclusive, testes do coronavírus. Prestem bem atenção e ouça naquilo que eu vou falar. Olha só, na Baixada Santista soma 17.240 casos e 761 óbitos causados pelo novo coronavírus. Ao todo, 11.562 pacientes se recuperaram da Covid-19. Eu falei 11.562 pacientes se recuperaram da Covid-19. Você está vendo? Então, isso tudo é fundamental para que você preste atenção, para que você não baixe a guarda, continue usando a máscara, o álcool em gel, lavando bem as suas mãos, para que você não entre neste índice que tanto preocupa a população aqui do Brasil, né, e de vários países, mas eu quero trazer essa discussão para a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Pensando nisso, eu pedi para o meu amigo, que eu trato até como um irmão, né? Nós somos irmãos em Cristo, o fisioterapeuta Márcio Prado. E ele vai responder algumas das perguntas que eu vou formular, que eu formulei a ele, né? E você vai prestar atenção da importância do fisioterapeuta, não só no diagnóstico, mas no tratamento da pessoa que está infectada com o Covid-19. Você quer ver? Meu amigo, meu irmão Márcio Prado, explique para nós do Hora Geral qual a importância do fisioterapeuta no tratamento das pessoas que estão acamadas com a Covid-19. Obrigado pela participação. Olá, Douglas. Olá, telespectadores do Hora Geral. Muito oportuna essa pergunta no momento de pandemia que a gente está vivendo. Na realidade, o fisioterapeuta, ele tem a sua isonomia e ele atua de forma horizontal. E quem traça o diagnóstico e o tratamento fisioterapêutico é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele tem igualdade perante as outras profissões da área da saúde, mas quem cuida de fisioterapia é o fisioterapeuta. E o que o fisioterapeuta faz nesse momento aí da Covid-19? A gente atua na área hospitalar desde a entrada do paciente, né, a manutenção dele no hospital e a alta hospitalar desse paciente. O paciente ele pode chegar de diversas formas, de forma mais, o Covid manifestado de forma mais leve, moderada ou grave. Nos casos mais graves, quem coloca, quem mantém e quem retira, quem desmama esse paciente da ventilação mecânica é o profissional fisioterapeuta. Então, nós atuamos de forma direta no tratamento desse paciente e nós também, nas enfermarias, por exemplo, elegemos o tipo de ventilação, de aporte de oxigênio, tipo de máscaras, diversos recursos terapêuticos para ajudar esse paciente não evoluir num grau mais moderado ou grave. O fisioterapeuta tem essa prerrogativa de fazermos com que esse paciente ele volte a ser reabilitado da forma cinesiológica funcional, ou seja, sua capacidade cardiopulmonar restabelecida, a sua capacidade músculo-esquelética restabelecida, para que ele possa voltar às suas atividades e ter uma qualidade de vida satisfatória. Perfeito, perfeito. Agora, Márcio Prado, fisioterapeuta, uma outra pergunta que é importante, até para esclarecer os nossos internautas e o público do Hora Geral. Quando a pessoa é diagnosticada muito rapidamente, isso significa que ela terá uma chance maior de cura, ou seja, de passar ilesa através de ser infectada da Covid-19, hein? O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento não só da Covid, mas de qualquer outra doença, fazendo com que a gente tenha capacidade de traçar um plano de tratamento mais eficaz e mais rápido, para não ter complicações desse quadro, para a doença não evoluir de forma mais grave. Então, o diagnóstico é fundamental e, para isso, hoje já existe maior conhecimento dessa doença e disponibilidade dos testes. Então, assim que surgirem os sintomas,
você deve ficar atento e procurar o quê? Orientação para que você tenha o diagnóstico e o tratamento eficaz, para que não evolua para um caso mais grave. Exatamente. Um outro questionamento como informação aos nossos amigos do Hora Geral é o seguinte: o fato da pessoa, do paciente ter alta. Porque nós temos sim, apesar... Eu sou da imprensa, mas às vezes eu quero questionar alguns órgãos que se preocupam mais em falar no número de pessoas que morreram. Mas existe um número muito superior de pessoas que são salvas, que conseguem se recuperar, ou seja, que passam, né, por um tratamento e são salvas da Covid-19. E é aí que eu faço uma outra pergunta, fisioterapeuta Márcio Prado. A pessoa que tem alta médica, que conseguiu se recuperar, né, ela precisa continuar tendo alguma atenção médica ou basta ter alta, ir para casa e retomar a sua vida? O paciente necessitando de uma internação hospitalar, de uma assistência mais próxima, com certeza ele vai ter uma diminuição das suas capacidades físicas cinesiológicas funcionais. Mesmo após a alta hospitalar, ele deve sim fazer testes de capacidade pulmonar para ver como é que estão os pulmões, ele deve sim fazer a espirometria, que no caso é o exame que vai identificar isso, deve ter um acompanhamento do profissional para fazer a reabilitação de forma geral, ou seja, músculo esquelética, porque ele perdeu massa muscular, perdeu força, perdeu resistência, então sim, ele deve procurar o auxílio, a orientação e o acompanhamento pós-alta hospitalar. Perfeito, perfeito. Bom, eu quero agradecer a participação do meu irmão, eu me sinto bem falando assim, né, que é o Márcio Prado, ele que é fisioterapeuta, e eu quero não só agradecer, mas que você deixe uma mensagem, né, para o nosso público telespectador nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo da pandemia. Por favor, e mais uma vez, obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos do Hora Geral, aos seus telespectadores. Quero deixar aqui um forte abraço a todos os profissionais da área da saúde, em especial os fisioterapeutas, nós que deixamos nossos lares, nossas casas, para poder atender a população. É muito importante que a população saiba que estamos aqui apostos no fronte de batalha e que essa batalha não é só nossa, é sua também, é de todos vocês, é de todos nós. Contem conosco porque nós contamos com a população também. Nessa hora, devemos estar devidamente orientados e procurar ajuda quando necessário. Estamos aqui para isso. Até mais, um forte abraço a todos. Um abraço, obrigado. Bom, o que ele falou é fundamental. Neste combate nós estamos juntos, a população e os profissionais da área da saúde, os enfermeiros, os médicos, né, os fisioterapeutas, enfim, toda essa questão multidisciplinar na área da saúde, para que você possa vencer este momento. Você não, nós possamos vencer esse momento de pandemia, tá certo? Este é o Hora Geral e você interagindo e participando do 981701434. Escuta, tem uma próxima notícia. Eu não sei se eu posso tratar esta mulher como mãe. Eu não sei. Como que uma mulher dá à luz e joga o feto, a criança, do segundo andar? É isso mesmo que você está ouvindo, né? Isso aconteceu na cidade de Praia Grande, nós temos ali algumas imagens. É impressionante ter que falar, ter que dar essa notícia, né? Porque isso deixou a sociedade da região praticamente estarrecida. Após dar à luz em uma residência, na sua residência, ou melhor, uma mulher embalou o bebê em um saco plástico e instantes depois jogou pela janela de um prédio na rua Jamil Issa, em Praia Grande. O corpo da criança foi encontrado por uma moradora na lixeira em frente ao prédio. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que quando os profissionais chegaram ao prédio, o recém-nascido já estava sem vida. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande, onde a equipe de investigação apura o crime. A Polícia Civil ainda não sabe informar se o bebê nasceu morto e se o parto foi natural, um aborto espontâneo ou provocado. O corpo do bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Amigos, quando eu falei assim, se é uma mãe ou não, eu sei, nós não podemos fazer um pré-julgamento, principalmente os jornalistas que têm o intuito de informar.
Mas segundo a informação que chegou aqui na produção do Hora Geral, é que foi arremessado um feto. Então não dá para saber, como eu falei na nota, se a criança nasceu sem vida, se a criança de repente nasceu com vida e a mãe não queria o filho. Isso acontece, não deveria, pelo instinto materno, né? Mas o ato de jogar uma criança, este é o X da questão. Se a criança teve algum problema, se a mãe teve... Por que não chamou alguém da família ou foi procurar um atendimento médico? Por isso que eu espero que a Delegacia da Defesa da Mulher esclareça isso o mais rápido possível. Nós temos relatos, não só aqui na região, como em outros estados, né, de mães que acabam deixando os filhos, inclusive em Praia Grande. Teve recentemente, alguns anos atrás, isso foi encontrado, a criança ainda estava com vida. Deixaram o feto dentro de uma caçamba de lixo em Praia Grande, um morador de rua que encontrou, né? É muita crueldade. A gente vê tantos animais, né, que sabem cuidar tanto dos seus filhos, animais irracionais, que dirá de um ser humano. Independente do que tenha acontecido com essa mulher, ela não deveria ter jogado a sua cria. É isso que deixa a sociedade, deixa todos nós muito sentidos por esse tipo de atitude. Bom, da cidade de Praia Grande, vamos agora para Santos, voltando aqui para Santos. Olha só o que aconteceu ali na ciclovia no José Menino. Impressionante por pouco, mas daqui a pouco, né? Agora é Mongaguá, é isso mesmo? Isso, daqui a pouco Mongaguá. Vamos para Santos. Olha o que aconteceu na ciclovia lá entre Santos e São Vicente. Mas nesse trecho aí é o José Menino, é Santos. Pode colocar na tela, Fábio. Impressionante. Olha só. Eu vou deixar rodar o vídeo, né? Você vai ver e depois eu vou ler para você, vou falar para você o que aconteceu. Olha só, impressionante, impressionante. É isso mesmo. Cerca de 6 homens, eles estavam andando de bicicleta pela ciclovia. Isso por volta das 6 da manhã no dia de ontem, né? No sentido São Vicente. Até que 4 homens descem e atiram. Os outros também estavam armados e reagiram também com tiros. Com o barulho dos disparos, os moradores próximos do local chamaram a polícia militar. Lá foram localizadas 3 bicicletas abandonadas e uma pequena parte de um projétil de arma, sem marcas de sangue. Os disparos, né, de um projétil, né, destruíram uma vidraça e um dos portões do prédio localizado na divisa entre Santos e São Vicente. Foi registrado um boletim de ocorrência no 7º Distrito Policial e até o momento ninguém foi preso e a polícia continua com as investigações, tá vendo? Olha só o susto. Aí você fala assim, Douglas, eles estão andando normal, né? Por que eles pararam? Porque, imagina o barulho do tiro. Esse último quase que pega no ciclista, quando quebra essa decoração ali do portão, do muro, é de vidro ali, ó. Quer ver, ó? Ele está parado, pá, ali, ó. Aí chega até a estilhaçar o vidro, aí ele sai correndo, né? E larga até a bicicleta. Isso tudo aconteceu no dia de ontem e o horário está ali bem claro, ó. O sistema de monitoramento do prédio acabou registrando o horário, né? E o dia. Incrível, né? O que dá a entender, pelo menos a minha visão, posso estar errado, talvez esse tiro foi de dentro para fora, ou será que foi de alguém que estava na orla? Mas se na orla não pode ficar, não é estranho? Por isso que cabe uma investigação por parte da polícia, né? Agora sim, de Santos, ali no José Menino, vamos até rapidamente, antes do intervalo, vamos até Mongaguá. Lá em Mongaguá aconteceu mais um caso envolvendo moradores de rua. E é incrível, amigos do Hora Geral, a grande quantidade de moradores de rua nas cidades da região. Dá a impressão que as prefeituras não conseguem dar resposta a esse problema social. Lá em Mongaguá, um morador de rua brigando com outro, acabou ateando fogo num quiosque, né? Lá na orla de Mongaguá. Nós temos as imagens, o Fábio está colocando na tela, né? Para você ver o que aconteceu lá na cidade de Mongaguá. Praticamente destruiu todo o quiosque, né? Praticamente todo o quiosque foi destruído. Um incêndio que acabou sendo provocado por moradores em situação de rua, né? A gente não pode falar mendigo, né? São moradores em situação de rua. Atingiu as paredes e o teto de um quiosque na cidade de Mongaguá. O local fica próximo a uma feira de artesanato da cidade. Lá é um belo de um local e uma vista belíssima da orla da cidade de Mongaguá, né? E aí, nessa briga, eles acabaram ateando fogo. Eu vou tentar entrar em contato com o prefeito Márcio Cabeça para saber, o prefeito Márcio, o senhor não tem aí segurança na orla, né? Porque, poxa, isso fica tão... O prejuízo de quem vai ser? Vai ser do dono do quiosque. Vai ser do dono do quiosque.
O que tem de pessoas em situação de rua, nós precisamos ter, assim, um sentimento, né, humanitário, né, de dar um prato de comida, de ajudar, mas chega uma hora que eles são tantos que acaba se tornando um problema social. E se é um problema social, são as administrações, e aí eu convoco as 9 cidades da nossa região metropolitana para resolver esse problema social pela grande quantidade de moradores de rua. Olha, isso que aconteceu em Mongaguá, que uma pessoa em situação de rua colocou fogo no quiosque, não dá para esquecer o que aconteceu em Santos, quando uma outra pessoa em situação de rua e usuário de droga acabou assaltando uma jornalista e decepou os 3 dedos da sua mão. Vocês lembram o que aconteceu em Santos? Então, ou seja, está crescendo muito a população dessas pessoas em situação de rua. E cabe e deve a administração dar respostas e alternativas para resolver esse problema. Pode fechar aqui para mim, Fábio, por favor. Rápido intervalo, já já eu volto com o Hora Geral e muito mais informação para você. É rápido. Já estamos de volta para o segundo e último bloco de hoje do Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado por estar compartilhando a nossa página no facebook.com/Hora Geral. E também, olha, eu estou no Instagram, é só colocar @DouglasNoar. É muito fácil. Muito obrigado pelo carinho, tá? Bom, eu vou voltar para Santos e eu vou conversar com meu amigo Alexandre Ranieri. O Alexandre Ranieri, ele já esteve participando essa semana no Hora Geral. Ele é responsável pela Academia Gracie Barra de Jiu-Jitsu aqui na cidade de Santos, né? E da última vez que ele participou aqui, se não me engano foi na terça-feira, ele falou que quinta-feira teria uma reunião com o prefeito Paulo Alexandre. Quinta quando, Douglas? Ontem. Então eu quero saber do meu amigo Alexandre Ranieri. Ô Alexandre, afinal de contas, teve a reunião, o que foi decidido, resolveram alguma coisa? Olá, meu amigo Alexandre Ranieri. Fala, meu amigo Douglas Gonçalves e toda a galera do Hora Geral. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar vindo aqui. E eu queria comunicar que ontem não aconteceu a reunião com o nosso prefeito sobre o retorno das atividades de artes marciais e os donos de academia aqui da Baixada Santista. Então, eu queria propor ao prefeito aí que retomasse o mais rápido possível uma data para essa reunião, porque nós acreditamos que você pode nos ajudar nessa caminhada. E eu queria também deixar expresso aqui que os nossos direitos, né, constitucionais estão sendo governados por decreto, né? Não pode ir e vir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode trabalhar, as crianças também. E eu queria deixar aqui uma pergunta, né? Porque não se obriga a fechar nada sem apresentar uma medida econômica. O comércio santista está quebrado, claro, e a prefeitura, ao anunciar o fechamento, ela deveria ter o dever de anunciar um plano de sobrevivência que salve empregos e empresas, né? Enquanto isso não acontece, enquanto não apresentarem uma saída, eles vão continuar enfrentando uma desobediência civil. Então eu gostaria aí de saber como é que faz, né? Como é que manda fechar sem ter um plano de econômico para ajudar essas empresas. Valeu, obrigado Douglas, vamos para frente aí. Vamos para frente, meu amigo Alexandre Ranieri. O Alexandre Ranieri falou uma coisa fundamental, amigos, que é o que eu queria que vocês entendessem, mas quem eu queria que entendesse mais ainda são os prefeitos. E aqui eu quero falar com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Você viu? Se tem um decreto e o decreto nos tira alguns direitos, como a gente vai conseguir, que tipo de medidas de planejamento ou de plano tem quando restringem de você algumas alternativas, possibilidades para você poder sobreviver? Esse é o nome. Nessa semana, no Hora Geral, a gente conversou com o Alexandre Ranieri e ele colocou a dificuldade das academias, né? Ele tem 2 de jiu-jitsu, por exemplo, que são obrigadas e estão fechadas por causa da pandemia. Conversamos com o Augusto, que é o presidente da Associação dos Transportes Escolares, né? Os famosos peroeiros, assim como eu sempre os tratei na minha época, que também estão pedindo uma ajuda.
Quando eu faço uma cobrança aos prefeitos da região metropolitana, eu faço uma cobrança pontual, porque se esses problemas estão localizados nos municípios, existe um chefe do executivo, que não foi só eleito para sentar na cadeira e ficar no gabinete, sim para dar respostas aos anseios da população e aos problemas que são criados e são instalados dentro do município. E quando esses prefeitos conseguem dar respostas e mostram que são eficazes, eficientes na gestão, eles não fazem mais do que a sua obrigação, porque foram levados a estes cargos através do voto popular. Agora, já aqueles que não conseguem dar resposta à população, perdem todos, inclusive aquele que fez a promessa e não conseguiu responder em tempo à população. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Eu volto no próximo programa. E já no próximo programa, na nova estação. Já estaremos no inverno. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.